Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nesse momento complicado que estamos passando e fiquem seguros. Hoje eu vou falar um pouco sobre virtualização, a convite da professora Daniela, coordenadora de curso da FCI, graduação, EAD. Na uma introdução bem simples, bem rápida. Meu nome é Thiago Silveira Mendonça. Eu sou graduado em Ciências da Computação na Universidade Embi Morumbi, pós-graduado em Computação Forense pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tenho uma experiência profissional só na área de TI, contando, né? Antes eu não vou passar por elas, mas de 2001 a 2004 trabalhei na Teletec, prestando suporte para o pessoal da HP. Lá eu aprendi muita coisa. ah, Comecei a trabalhar com Macintosh, na época ainda a versão 9 do sistema. Depois fui trabalhar no DRC no ano de 2004. Lá era uma empresa de computação gráfica, então dava suporte lá para as máquinas. Em 2004 também, no mesmo ano, fui para o Mackenzie, trabalhar nos laboratórios de informática da instituição, cuidar dos parques de todo o campus. Lógico, não somente eu, mas eu trabalho junto com uma equipe bem grande, profissionais. Depois eu tive um ano que eu fui trabalhar numa outra empresa chamada Colliers, e a convite em 2013 eu voltei para o Mackenzie. Só dar um aviso, tudo que eu vou apresentar aqui hoje não é uma solução criada por mim, ah, e nem somente executada por mim, sim por diversos profissionais que compõem o departamento GERT, que é a Gerência de Tecnologia e Inovação da Universidade, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que compõem desde a equipe de infraestrutura, desenvolvimento e suporte a qual eu trabalho. Vou iniciar aqui. No final da apresentação, vai ter uns minutinhos de pergunta e resposta. Espero poder conseguir responder todas as perguntas. Vamos começar. O que é a virtualização? É uma tecnologia que permite utilizar os recursos de hardware para criar uma versão virtual de um ou mais sistemas e executá-los de forma isolada no mesmo hardware. O método mais popular de virtualização utiliza, em geral, recursos ociosos do computador para criar uma máquina virtual, capaz de rodar sistemas operacionais e ou aplicações diferentes no mesmo computador. Onde aplicar a virtualização? Pode aplicar em diversos locais. Pode aplicar em máquinas, em servidores, em aplicações, que são programas, né? Até em redes. Deixei dois itens aqui abaixo, que os mais comuns, né? Instalar um sistema operacional, por exemplo, Linux em um computador com um sistema operacional Windows, ou instalar um sistema Windows em uma máquina macOS, né? Ou seja, ali você tem várias outras formas também. Você pode fazer um dual boot, e muita gente trabalhou com isso. Nós aqui do Mackenzie já trabalhamos com isso também. Utilizamos Bootcamp no macOS para criar uma partição e instalar o Windows. Mas isso daí você não está fazendo uma virtualização. Isso você está instalando o sistema operacional mesmo na máquina. Então tem uma forma de facilitar. Você instala um programa que nós vamos ver mais para frente, e nesse programa você consegue colocar outros sistemas operacionais. Vou dar uns exemplos aqui que a gente já utilizou no Mackenzie, ou até a gente utiliza hoje em dia, bem abrangente, assim. Não, depois nos outros slides eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre configurações. Vamos lá, por exemplo, VMware e VirtualBox. São ferramentas gratuitas para você utilizar na sua residência, na sua própria máquina, e já usamos e ainda utilizamos em alguns casos para a criação de máquina virtual. Por exemplo, você tem um laboratório, você não precisa fazer igual eu falei, aquele dual boot, né? Você pode já criar o próprio sistema dentro dele. Tem também o Hyper-V, que é mesmo, todos têm a mesma funcionalidade.
Só que é uma ferramenta nativa da Microsoft. Você pode utilizar, e nós no Mackenzie utilizamos para criar servidores virtuais entre servidores físicos. A gente, na verdade, nós usávamos, né? Ainda deve ter um ou outro, mas hoje em dia nós já estamos também mudando. Igual eu falei, dá exemplos que nós já utilizamos e usamos hoje em dia ainda. E usado em sala de aula, igual eu falei, para a criação de máquinas virtuais. Hoje isso a gente utiliza. Esse aqui nós utilizamos, ainda tem umas imagens próximas, nos próximos slides, mostrando que é uma máquina de um laboratório da FCI, da Faculdade de Computação e Informática. E o vCenter. O vCenter é uma solução da VMware, que ele é usado para gerenciar servidores virtuais dentro de um host. O vCenter hoje nós utilizamos, não faz muito tempo, creio que deve ter uns 3 anos para trás, que passamos a usar, e colocamos diversos servidores virtuais dentro de um equipamento bem robusto. Esse aqui é uma tela, essa imagem foi retirada da internet, igual eu falei, o VirtualBox, nós hoje, se tiver uma máquina ou outra com ele, é muito, nós tiramos, nós passamos a utilizar o Hyper-V. O VirtualBox aqui nessa tela, se você for ver, ele é um gerenciador de máquinas virtuais. Aqui, nessa imagem específica, você pode ver que nós temos um projeto X chamado pela pessoa, que contém 4 máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais pode ser qualquer sistema operacional, sistema proprietário, enfim, o que ele quiser, que a pessoa estiver utilizando, necessitar. Aqui nós temos uma imagem, plataformas Windows, né? Windows XP1, Windows Enterprise, Windows 7, Windows 7, e embaixo algumas plataformas mobile. Essa é aqui a aparência dele principal da tela, né? Se você vier clicar com o botão direito em cima de cada item, você pode ir nas partes de configurações, onde você vai configurar a memória RAM, configurar tamanho de disco, vai configurar a unidade, se você tiver uma unidade CD, ou uma unidade pendrive, ou se tiver a imagem do ISO do sistema para qual você vai carregar e vai começar uma instalação. Eu não peguei a imagem desse porque vou mostrar do Hyper-V, que é o próximo. Mas basicamente todos todos têm a mesma aparência, quase as mesmas funcionalidades. Hyper-V. Esse aqui é a ferramenta nativa do próprio Windows. Nós já utilizamos no passado dentro de servidores físicos, que, como no início eu comentei, que para utilizar recursos ociosos, por exemplo, nós tínhamos na época nós utilizávamos ele para alguns recursos e mesmo assim ele ainda sobrou recurso ocioso e nós conseguimos criar, por exemplo, alguns servidores virtuais. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui em si, hoje em dia nós não utilizamos muito mais para servidor, utilizamos o vCenter, que eu vou também mostrar, mas para a sala de aula nós passamos a utilizar o Hyper-V, que é da Microsoft, né, no lugar do VirtualBox da Oracle. Por ser uma ferramenta nativa e agora está disponível também, né, para Windows 10. Aí, por exemplo, nessa tela aqui, se você for ver, tem até o nome da máquina é do prédio 31, prédio da FCI, conforme eu disse. E nessa tela dá para você ver que nós temos 2 sistemas operacionais. Qual a facilidade de ter sistemas operacionais dessa forma? A gente não precisa particionar HD, não precisa ter trabalho de fazer a gestão do sistema operacional do Linux, fazer toda aquela parte de segurança. Nós damos a máquina com Windows, o professor pode trazer a sua máquina virtual, importar e dar aula da forma que ele quiser. Ele pode trazer até o equipamento já configurado, por exemplo, um banco de dados, ou uma aplicação que ele tenha, dar aula do próprio sistema operacional em si. E fica bem mais simples, você só traz a máquina, a gente copia para as máquinas e utiliza esse Hyper-V. Aqui também tem algumas funcionalidades, por exemplo, você pode, quero fazer um teste, quero instalar um software, uma aplicação, não sei se vai funcionar, uma aplicação beta talvez, será que vai dar certo? Então você pode até antes de mexer no próprio equipamento, você pode tirar um snapshot. Esse snapshot você tira, ele vai fazer como se fosse uma fotografia
daquele momento da máquina, você pode instalar e, se caso der algum problema, você pode reverter ao ponto anterior, facilitando bastante, evitando de problemas no sistema operacional físico. Aqui mais uma tela do Hyper-V. Essa tela seria as configurações da máquina virtual. Nesta tela você pode, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui tem memória, por exemplo, aqui essa máquina tem 2 GB de memória, tem um processador, tem um disco rígido, né, que é a imagem. Aqui você pode trazer essa imagem já pronta, como eu disse, né, ou você pode criar e dar um espaço do seu HD para ir para ele e dizer o quanto que ele pode ocupar de espaço, por exemplo. Você pode também integrar com a sua rede da sua própria máquina, né? Pode trabalhar em modo NAT, modo bridge, ou seja, a máquina virtual também vai estar conectada com a sua rede. Depende da forma que você configurar. Você pode até configurar também uma pasta local para que essa pasta local da sua máquina física esteja compartilhado com a máquina virtual e eles tenham uma pasta em comum de acesso. Vou passar aqui o slide também. Aqui essa tela já nesse slide, eu mostro para vocês, por exemplo, aquele sistema operacional Lubuntu já executado. Deu um botão direito em cima da máquina virtual, Start, ele iniciou, e aí nós já temos a carinha do sistema operacional do Lubuntu. Ou seja, você está com Windows e pode utilizar normalmente uma máquina Linux. Aqui já é o Lubuntu logado com o usuário de aluno, por exemplo. Não sei qual foi o professor do Mackenzie da FCI que criou essa máquina virtual, mas eu já estou utilizando como exemplo. Hoje, essa solução, né, nós utilizamos hoje no Mackenzie ela, nós começamos a migrar alguns servidores, virtualizamos alguns servidores, muitos servidores já eram virtuais, usando a solução Hyper-V, e nós virtualizamos a virtualização. Virtualizamos alguns servidores virtuais para dentro desse ambiente vCenter. Esse slide mostra, por exemplo, alguns servidores da nossa rede acadêmica. Nós temos aqui alguns servidores com alguns nomes. Tudo isso aqui são servidores virtuais, incluindo um servidor que eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação. Você pode verificar que tem aqui POC VDI 1. É uma POC que nós estamos fazendo junto com a professora Daniela, junto com a FCI, de testes para a própria turma do EAD, de utilização de software. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas isso aqui é como se fosse o Hyper-V, que é como se fosse o VirtualBox. Essa solução em si é da VMware. Essa solução é muito robusta, muito robusta. Nós temos muitos servidores dentro dela. Tem toda uma parte de segurança. Você pode utilizar com usuários, com login. Por exemplo, o meu login ele permite tais acessos. Alguns logins do pessoal de infra permite mais acesso, permite enxergar algumas máquinas que, por exemplo, o meu usuário da acadêmico não permite. Mas aqui também é a mesma coisa. Você pode tirar um snapshot, você pode configurar a máquina, você pode enxergar a máquina. Nessa solução, você não precisa, por exemplo, abrir o RDP, você pode abrir uma Launch Web Console, você pode utilizar o próprio servidor numa página de web. Essa solução é bem robusta, muito bacana e, e relativamente, vamos dizer que é nova para nós utilizando. Temos creio uns 3 anos. Como funciona uma máquina virtual? As máquinas virtuais apresentam um ambiente virtualizado, que funcionam como uma máquina física de uma forma simulada. Uma máquina virtual é um arquivo ou conjunto de arquivos gravados em um disco no servidor que contém todo um sistema operacional com seu kernel, bibliotecas, interfaces e aplicações de usuário. Aqui onde eu digo que gravados em um disco no servidor, o servidor pode ser a sua máquina local. Esse servidor quer dizer quem está servindo, não quer dizer que é um servidor de hack ou que fica dentro do CPD, enfim, algo parecido. Elas são criadas sobre um hypervisor, que pode rodar sobre um sistema operacional hospedeiro na máquina, ou ainda ser executado de forma autônoma. Desta forma, é possível emular componentes de hardware, como CPUs, discos, memória RAM e redes.
Hypervisor, o que seria? É uma interface entre a máquina física e a máquina virtual. É ele que habilita a máquina virtual a fazer o uso dos recursos físicos para sua operacionalização. Gerencia as VMs, seriam as virtual machines, né, as máquinas virtuais, representa uma camada entre o hardware e o sistema operacional, sendo desta forma responsável por fornecer ao sistema operacional a abstração da máquina virtual e por controlar o acesso de sistemas operacionais convidados aos dispositivos de hardware. Por exemplo, VirtualBox, VMware, Hyper-V, até mesmo Hyper-V, como o nome já diz, né? Todos eles são hypervisors. Sem eles, não teria como fazer a máquina virtual. Lógico que existem outras soluções. Essas são as que eu estou mostrando para vocês. Aqui a imagem dá para se ter uma ideia. Sistema tradicional à esquerda, sistema virtualizado à direita. Todos eles possuem, vamos dizer, as mesmas camadas, exceto o sistema virtualizado que possui o hypervisor, que aqui dentro está o VMware, VirtualBox, Hyper-V, vCenter, enfim. Só que com um hardware você pode ter uma máquina, ou fazer um dual boot no máximo, duas máquinas, enfim. Com um hypervisor você pode ter várias máquinas virtuais, e dentro de cada máquina virtual suas próprias aplicações. Falar um pouco sobre PROS. O particionamento, execução de serviços, execução de diversos sistemas operacionais em uma máquina física, divisão de recursos do sistema entre máquinas virtuais, o isolamento, fornecimento de isolamento de falhas e segurança no nível de hardware, preservação do desempenho com controles avançados de recursos, e o encapsulamento, que é a gravação do estado integral da máquina virtual em arquivos, facilidade para mover e copiar máquinas virtuais, um arquivo comum do sistema operacional. Aqui, nesses PROs, entra a questão que eu acho uma das primordiais, que seria para fazer backup, você ter a segurança daquela sua máquina. Você faz um backup bem simples, você pode fazer o backup de várias formas, né? Até do próprio sistema operacional, como normal que você faz, mas aí fica muito mais simples você trabalhar com arquivos. Por exemplo, no Hyper-V você pode utilizar, fazer um backup do próprio arquivo VHD. Esse arquivo VHD seria o disco rígido, né, da máquina, onde contém todos os dados, e é uma forma mais fácil de você poder fazer um backup, em alguns casos, né. Aqui, eu não vou dizer na questão de contras, assim, porque eu não vejo que tenha contras trabalhar com virtualização. Mas você tem que ter atenção. Tem que ter atenção e um plano de recovery. Por exemplo, sobrecarga. Se não dimensionar corretamente, pode sobrecarregar a máquina física e afetar tanto o desempenho de todas as máquinas virtuais quanto a própria máquina física. Por exemplo, você tem uma máquina, vamos supor aqui, vamos chutar 4 GB de RAM, tem um processador, um Core i5, 4 GB de RAM e um disco de 500 GB. Pode criar máquina virtual? Pode. Você pode trabalhar com todas as máquinas virtuais que você criou ao mesmo tempo? Pode. Depende do que você está rodando em cada máquina virtual, do quanto que ela necessita de processamento. Por exemplo, não adianta você ter né, esse 4 GB de RAM e um Core i5, você colocar um banco de dados para rodar ao mesmo tempo com uma outra aplicação pesada, com um outro servidor de file server de arquivos, não vai dar certo. Então você tem que sempre dimensionar corretamente o que você precisa para não travar. Por exemplo, se você tem 5 servidores virtuais num servidor físico, esse servidor físico, vamos supor que ele já roda uma aplicação pesada, vamos supor aqui o System Center da Microsoft, e você coloca mais 5 servidores virtuais, a máquina já não é muito boa, vai travar, e vai travar, ficar lento, mas não vai funcionar nada. Então, assim, não é um contra, mas tem que ter uma atenção. Segurança. Em caso de uma vulnerabilidade de segurança, todas as máquinas virtuais poderão ser afetadas.
Por exemplo, você está lá no seu servidor, tá os 5 máquinas virtuais, os 5 discos delas estão lá. Se você não tem a segurança, alguém invadir, pode apagar as máquinas virtuais e vai apagar, na verdade, o seu servidor, né? Não vai apagar não só a máquina virtual, e sim o seu servidor, ou seja, você vai ter um bom trabalho depois para voltar tudo ao ar se você não tiver uma contingência, né? É o terceiro item. Contingências. Ter um backup de todas as VMs. Disponibilidade imediata de uma máquina extra, caso a principal tenha algum problema. Você tem que ter a contingência. Contingência de máquina física, contingência de máquina o backup da máquina virtual, e porque também você pode ter um problema com a máquina física e tudo que tiver lá dentro vai parar, né? Então, isso, igual eu falei, não é um contra. Isso são planos de recovery, você tem que ter atenção. Só exige atenção. Dá um exemplo de aplicações virtuais. Esse exemplo que eu estou dando para vocês agora é um servidor que vai disponibilizar aplicações virtuais. Nós estamos fazendo uma POC, igual eu comentei um pouco antes, com o pessoal do EAD, que é um teste de algumas aplicações que nós virtualizamos para eles acessarem da casa deles através de um browser. As aplicações foram o NetBeans, o Python e, e tivemos mais 2 itens que foi disparado para nós que somos técnicos. Seria um RDS, que seria um acesso remoto a um servidor dentro dessa aplicação. Vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona o dashboard, mas é bem coisa bem simples aqui, não vou aprofundar muito não. E essa solução hoje nós temos dentro do Mackenzie, que está dentro do vCenter. Exemplo de aplicações virtuais, aqui esse aqui é um servidor, essa aqui é a interface da aplicação. Se vocês verem aqui POC VDI 1, isso aqui está dentro do servidor POC VDI 1 que eu mostrei nos slides anteriores e está dentro do vCenter. Aqui, se nós quiséssemos disponibilizar outros programas, nós teríamos que vir aqui nessa parte, adicionar manualmente e colocar o programa e disponibilizar para as pessoas. Nesse caso aqui, igual eu falei, nós disponibilizamos o Python e o NetBeans para um grupo de usuários. Não foi para todo mundo também, foi para um grupo de usuários. Esse slide aqui mostra como é que é o portal. Hoje o portal de acesso a essas aplicações. O slide anterior mostrava a aplicação interna no servidor, onde a gente disponibiliza as aplicações virtuais, e aqui já é a aparência para o usuário final. O usuário final, no nosso caso, seriam os alunos do Mackenzie. Nesse caso aqui, você entrando no site, vai dar essa tela inicial, e você pode acessar de duas formas, ou acessando via browser, ou você pode instalar um cliente da VMware e utilizar. No nosso caso, quanto menos invasiva a máquina do aluno, melhor. Então, nós orientamos a acessar via HTML. Não que tenha alguma diferença, mas no caso invasivo que eu digo é para o aluno não ter que ter o trabalho de instalar o cliente, e sim só utilizar como se fosse uma página de web. Aqui já é dentro do site logado. Vocês podem reparar que nós temos as aplicações aqui, o Explorer, Python, NetBeans. Esse Mac RDS é o servidor remoto. Nós temos, você clicando no próximo slide eu mostrarei para vocês. Exemplo de aplicações virtuais. Aqui foi quando dentro desse slide nós clicamos, por exemplo, no NetBeans e no idle do Python, ele abriu o programa. Aqui, se vocês repararem no programa, ele está aberto dentro de um browser de internet. O Python aqui, se quiser fechar, você clica, fecha a aplicação e é como se estivesse utilizando um software instalado na sua própria máquina. Aqui já no lado direito tem um NetBeans rodando, da mesma forma que o Python. Clica na lateral aqui, escolhe aqui no menu e abre o software.
Nessa tela aqui, nós já estamos mostrando o NetBeans novamente, com o Python, os dois rodando juntos, e o Explorer também. Aqui é um exemplo de como faz para fazer o download desses arquivos, né? Por exemplo, se você trabalhou, fez todo o seu programa no NetBeans, você digitou bastante código, por exemplo, no Python, e agora você quer salvar. Nessa POC que nós tivemos com o pessoal do EAD, eles têm um espaço na rede para salvar o uso diário. Esse espaço todos os alunos do Mackenzie têm acesso. E também nós criamos um espaço específico para eles. Foi solicitado isso pelo professor Fábio Lubacheski. Criamos também um espaço específico para eles. Mas também tem o caso de que você também pode salvar, não só na rede, como você pode também fazer o download, né? Nesse slide aqui mostra que nós temos uma máquina VDI, que no outro slide não mostrava. Esse VDI é um Virtual Desktop, é diferente do RDS só porque aqui é uma máquina Windows 10 e aqui é uma máquina Windows 2016 Server. Aqui é como salvando no uso diário, por exemplo. Foi um slide até que foi passado para os alunos para mostrar como é que o passo a passo de salvar o arquivo. Aqui o aluno salvava o arquivo dele dentro do uso diário. E após salvar no uso diário, ele podia abrir o Explorer. E com o Explorer aberto, ele clicava em cima do arquivo, pressionava Ctrl C, o arquivo automaticamente aparecia no item Downloads e ele poderia fazer o download para a máquina dele local na residência dele. Tanto também que ele pode fazer o upload de arquivos. Por exemplo, ele fez o trabalho dele numa aula, na próxima semana ou na próxima aula, enfim, ele pode fazer o upload do arquivo, caso se não tivesse o espaço na rede, né? Então, tudo é questão de configuração e procedimento e processos, né? Nesse caso, o aluno poderia salvar na rede, então não precisaria. Mas caso não tenha espaço para ele, ele pode salvar e falar assim: eu quero depois trabalhar, enfim, no decorrer da semana ou no final de semana no meu arquivo. Pode baixar, trabalhar na casa dele, caso ele tenha o software instalado, ou se não, ele abria o portal e utilizava também. E ainda continua o exemplo de uso das aplicações, né? Nós já clicamos, por exemplo, mostrei para vocês com o NetBeans e o Idle do Python aberto, o Explorer também. Agora eu vou mostrar clicando no RDS. Clicando no RDS, ele vai acessar um servidor via browser. Vocês podem ver que é um browser, e esse browser é um servidor com todas as funcionalidades. Por exemplo, aqui se fosse um servidor específico nosso de produção de alguma aplicação, já está aí disponível. Lógico que não, que nesse caso, como só uma POC, são testes, é um servidor que contém justamente as aplicações que nós disponibilizamos, né? Não é um servidor. Vou passar aqui para o próximo slide. Servidores na nuvem. VPS, Virtual Private Servers, servidor virtual privado, ou seja, exclusivamente seu. Um VPS oferece uma quantidade definida de recursos que você não precisa compartilhar com ninguém. É como ter seu próprio servidor dedicado ou privado, mas virtual. Nesse caso, virtual significa uma partição física em um servidor. É dedicado a você. Esse servidor virtual oferece acesso acesso root, permite instalar seu sistema operacional preferido e trabalhar em seu projeto com uma liberdade inigualável. Hoje tem bastante, muito no mercado, né? Ele utiliza as mesmas, vamos dizer, mesmas tecnologias de tudo que a gente disse agora,
Só que são empresas que estão no mercado hoje oferecendo essa hospedagem, igual você hospeda um site, só que hoje você pode hospedar um servidor. Isso também, enfim, pode ter economia, você pode ter fazer testes e você não precisa você comprar todo um equipamento, todo um maquinário para aquilo, gastar, investir um dinheiro muito alto, sendo que você está às vezes pretendendo fazer testes, vendo se deu certo, se não vai dar certo. Vai comprar, por exemplo, um servidor, vai dedicar uma sala para ele, vai dedicar toda uma infra, um link dedicado, você vai colocar, às vezes você tem uma sala muito grande, precisa de um ar-condicionado, refrigeração, enfim. Hoje tem muita gente utilizando já esses servidores virtuais, né? E, e hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, fiz uma pesquisa simples no Google, se você digitar hospedagem de servidores virtuais, vai aparecer mais de quase 3 milhões de resultados, né? Dentro deles eu selecionei, escolhi cinco aqui, que são talvez os cinco mais conhecidos. Não que sejam os cinco melhores ou os cinco que recomendado, enfim. São os cinco mais conhecidos que me veio na cabeça, mas você pode pesquisar no Google que tem muita empresa que hoje está fazendo essa hospedagem. A AWS da Amazon, né, uma empresa, eu acho que hoje é o maior, que é o mais usado. O pessoal utiliza muito. Tem da Microsoft, né, o Azure, o IBM Cloud, que é o antigo Bluemix. O próprio portal da UOL também já tem esse serviço, né? E o Local Web. O Local Web acho que muita gente conhece, né, por ser hospedagem de sites. Eu já trabalhei em outras empresas e em alguns outros lugares e utilizei o Local Web há muito tempo atrás para hospedar site e tal. Hoje nós temos um monte de hospedagem de site. E o Local Web também está dentro desse ramo de hospedagem de servidores virtuais. Tá pro próximo slide. É uma reflexão e na tecnologia é certo que tudo pode mudar, virão novas tecnologias, não sabemos onde chegará e é certo que nós teremos que nos adaptar. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, ser, servidores virtuais, nem se passava, eu acho, pela minha cabeça. Virtualização também era caso de quase de outro mundo na época, isso em 2001, enfim. Aí começamos a trabalhar com VMware, foi vindo, só que a gente achou que era só mais aquilo, ia ficar só pequenininho para dentro daquela máquina mesmo, um sistema operacional diferente para aquela própria máquina. E hoje em dia foi passando, a gente chegamos numa uma cartela bem variada de opções para utilizar como virtualização. E isso são coisas que nós já vivemos, vivenciamos e, e eu trouxe para vocês. Mas virtualização é um, é um ramo bem grande, né? Se vocês forem em busca de alguma coisa, vocês podem ver que vai ter para cada item específico diversas opções. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha apresentação para vocês. E vamos abrir para alguém tiver alguma dúvida, um comentário. Pode também digitar aqui no chat que estarei respondendo.
Bom, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, espero que vocês tenham gostado, todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.